Bom dia, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar sobre como o casal deve lidar com as ajudas familiares. Esse é um tópico, é um assunto que gera muito debate entre as famílias, entre os casais, que até cria situações muito desconfortáveis. Mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal, sou o Luquen Elias e muito obrigado por tomarem do vosso precioso tempo para estar aqui conosco e partilhar assuntos de família. Esse é um tópico quente, como o casal deve lidar com as ajudas familiares, não é? Cada um dos cônjuges, não é? Tem a sua família, tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem sobrinhos, tem tios, tem avós e por aí fora. E normalmente nós somos africanos e nós temos famílias alargadas, não é? Normalmente nós não consideramos família, não é, como algumas culturas no exterior. Família é só você, a tua mulher e os teus filhos. Essa não é a nossa realidade como africanos, né? Como angolanos. Então, nós temos esse conceito de família alargada, não é? Pai, mãe, irmãos, e muitas vezes nós sustentamos e apoiamos esta família alargada. E alguns de nós até vivemos, não é, com um irmão, uma sobrinha, com a mãe ou com o pai. Então, surgem às vezes situações em que um irmão está a precisar de um apoio, não é? Financeiro. Por exemplo, o irmão do marido ou do chefe de família está a precisar de um apoio. Vem para o casal e diz: irmão, mano, eu preciso de X para, por exemplo, sustentar os meus estudos, ou para transporte, ou ajuda porque eu quero fazer um investimento, ou quero fazer um curso, e várias necessidades. E o casal tem que tomar essa decisão: pronto, vamos ajudar, a família precisa, vamos ajudar. Mas dependendo de qual é a frequência dessas ajudas, aí é onde começa a batata quente. A mulher pode sentir, por exemplo, que o marido dedica demasiado das finanças da família para ajudar os seus familiares diretos. E, por exemplo, vem um familiar da esposa pedir uma ajuda e o marido dizer, ou o casal dizer: pá, nós não estamos em condições. Então há uma tendência de se estabelecer uma comparação. Não, eu acho que nós ajudamos mais a tua família do que a minha. Quando a tua mãe ou o teu pai está a precisar de alguma coisa, sempre tem. Mas quando são os meus irmãos ou minha mãe, nunca temos. Então, isso é muitas vezes... E os próprios familiares, muitas vezes, também encaram da mesma forma. Ah, mas eu acho que você ajuda muito o lado da tua esposa. Eu acho que você ajuda muito o lado do teu marido. Mas você também trabalha. Por que é que você não pode dar sem falar ao teu marido? Então, como resolver isso? E muitas vezes até os cônjuges ajudam os familiares sem o conhecimento do parceiro, para evitar essas falácias, não é? E depois gerar muitos conflitos. Então, como é que vocês têm gerido essas situações? Deixem aí nos comentários como é que vocês têm feito, e eu vou aqui partilhar como é que nós como família temos feito. E até aqui não temos tido problemas maiores, e é uma estratégia que tem funcionado.
Regra número 1, condição sine qua non. Nós não encaramos minha família, tua família. Nós temos uma única família. Irmãos dela são meus irmãos. O pai dela é meu pai, a mãe dela é minha mãe. E vice-versa. Os meus irmãos são irmãos da minha esposa, a minha mãe é mãe da minha esposa, o meu pai é pai da minha esposa. Mas isso não pode ser um fingimento, tem que ser realístico. Então nós olhamos como as duas famílias, como a nossa família, ok? Então, quando um irmão dela vem pedir ajuda, eu olho, é o meu irmão que está precisando de ajuda. Então, nós vamos fazer o melhor que nós podemos para ajudar, não é? Dependendo da situação. E quando alguém dos meus familiares também precisar, ela encara exatamente da mesma forma. Então, nós não medimos, primeiro, nunca olhamos isso como um fator de comparação. Primeiro porque nós olhamos para os dois lados exatamente da mesma forma. Então, nós analisamos os dois casos de uma maneira equiparada, ok? Porque nós, a princípio, já estabelecemos essa regra, ok? Então, quando há essa necessidade, nós vamos fazer o melhor que a gente pode para ajudar. E decidimos que não vai haver interferência exterior na maneira como nós vamos lidar com isso. Podemos partilhar aqui que já existiram situações em que, por exemplo, um dos irmãos da minha esposa ou um dos meus irmãos estava com uma necessidade grande e nós os dois decidimos, vamos apoiar, mas são apoios grandes. E um dos lados da família fica com a impressão de que não, eu acho que o casal está a favorecer em demasia um lado, mas nós sempre decidimos que não vamos receber influências exteriores, porque nós sabemos que nós temos essa base, que família, os dois lados são família e merecem o mesmo tratamento. Então, essa estratégia tem funcionado, não é? Claro, nunca vamos ajudar em detrimento dos interesses da família. Primeiro vem sempre os interesses da família, que é a nossa família, não é? Nós dois e os nossos filhos. E depois, então, nós podemos ver como é que, dentro desta margem que sobra, nós podemos fazer o melhor para ajudar. E depois, se surgirem, por exemplo, dois pedidos em paralelo, não é? Surge um pedido da minha família e surge um pedido de ajuda da família dela. Como é que nós abordamos essa questão? Nós olhamos sempre para o que é mais premente, não é? O que é prioritário, sem olhar se é minha família ou tua família, porque isso já está resolvido, né? Cada um deles é nossa família. Então nós vamos ver entre esses dois quem pode aguardar ou qual é a necessidade mais premente. Então, em uníssono dissemos, não, este precisa mais nesse momento, esse pode aguardar. E ali nós tomamos essa decisão. Então, é assim que nós temos gerido na nossa família o problema das ajudas em cada um dos lados, e partilhem as maneiras como vocês também, a maneira como vocês também têm feito, e alguns problemas, e talvez criticar também sobre a maneira como nós, apesar de funcionar para nós, a maneira como nós acabamos de descrever em que resolvemos esses assuntos. Mais uma vez, obrigado pelo vosso tempo e até o próximo vídeo.